Muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Um Pequeno Passo. Eu me chamo Ricardo Freire e estamos começando mais um Top 10 aqui no canal. Esse é o segundo Top 10 que eu estou fazendo aqui no canal. O primeiro foi o Top 10 falhas em lançamentos de foguetes. Eu recebi um feedback muito bom, o pessoal gostou bastante, gostaram muito da estrutura, do formato do vídeo. Então tá aqui mais um Top 10 dessa vez, onde eu irei falar sobre características técnicas e curiosidades de 10 espaçonaves tripuladas. E eu usei alguns critérios para selecionar e ordenar as espaçonaves dentro desse top 10. Entre eles foi que a espaçonave já deveria ter voado com astronautas a bordo, de forma operacional ou de teste, e deveria já ter chegado no espaço, ou seja, ultrapassar a altitude de 100 km. Ou seja, espaçonaves que ainda estão em fase de teste ou em fase de projeto, ou já voaram só que sem ninguém a bordo, ou não chegou no espaço, não entraram nesse top 10. Então não entraram nesse top 10, por exemplo, a espaçonave Starliner da Boeing ou a espaçonave Orion, que será utilizada no programa Artemis. E para ordenar as espaçonaves dentro desse top 10, eu não levei em consideração apenas a qualidade ou quão melhor era uma espaçonave com relação a outra, mas sim o impacto que ela teve dentro da exploração espacial no seu contexto histórico, no contexto histórico geral e também do jeito que eu achei mais interessante também. E uma última coisa antes da gente começar o top 10 propriamente dito, é que você vai ver alguns renders 3D dentro desse vídeo que foram feitos pelo Júnior do Homem do Espaço. São renders de altíssima qualidade e eu deixo aqui já o meu agradecimento especial pro Júnior. Para quem não conhece, o Júnior tem um canal aqui no YouTube chamado Homem do Espaço, com vídeos com uma grande quantidade de detalhes técnicos sobre espaçonaves, foguetes e missões espaciais. Então quem ainda não conhece, dá uma conferida lá depois de assistir esse vídeo, se inscreve lá no canal, dá uma conferida também no Facebook e no Twitter do Homem do Espaço para acompanhar esse conteúdo incrível que o Júnior produz. E eu dividi esse vídeo em duas partes, a primeira delas é da 10ª posição até a 6ª e a segunda da 5ª até a 1ª. Eu tive que dividir porque ficou muito extenso o roteiro, não tem como falar de 10 espaçonaves de forma tão resumida assim, sem falar alguns detalhes técnicos, algumas informações que eu acho muito importantes, e aí o vídeo vai ficar muito longo. Então, essa é a primeira parte, depois vem a segunda parte da 5ª posição até a 1ª. Então vamos começar o nosso top 10 com a 10ª posição. Vamos começar esse top 10 com o X-15, que fazia parte do Programa Espacial de Pesquisa Hipersônica da NASA. Dependendo dos critérios, não é exatamente uma espaçonave, seria um avião espacial ou simplesmente uma aeronave, mas ele realizou o feito de levar pilotos e alguns que mais tarde se tornariam astronautas acima da linha de Kármán de 100 km de altitude, logo, ele chegou no espaço. A primeira vez que o X-15 ultrapassou os 100 km de altitude foi em julho de 1963, no voo 90, pilotado por Joseph Walker. O X-15 utilizava o procedimento de lançamento chamado de Air Launch, quando a espaçonave decola acoplada em um avião e é liberada em um momento do voo para iniciar a sua operação propriamente dita. Ele é basicamente um foguete com asas, parecido também com um caça com lugar para apenas um piloto. O X-15 tinha 15,24 metros de comprimento, 6,7 metros de largura e 3,96 metros de altura. Quebrou o recorde de velocidade atingindo um Mach 6,7, que é equivalente a 6,7 vezes a velocidade do som e a altitude de 107 km. O X-15 era liberado de um avião B-52 em uma altitude de 45 mil pés, ou 13,7 km, e a partir daí ele iniciava o acionamento do seu motor XLR-99 para dar continuidade ao voo. O avião, como eu já comentei, era basicamente um foguete com asas que utilizava amônia anidra e oxigênio líquido para a combustão. O projeto X-15 foi fundamental para os Estados Unidos dar os primeiros passos em direção ao espaço, contribuindo para programas espaciais como Mercury, Gemini, Apollo e até mesmo o ônibus espacial. A 9ª posição ficou com a espaçonave chinesa Shenzhou, também conhecida por Projeto 9211. Foi a espaçonave desenvolvida no programa espacial tripulado chinês que levou o primeiro astronauta chinês, o chamado taikonauta, para o espaço em 2003, a bordo da espaçonave Shenzhou 5. E qualquer semelhança da espaçonave Shenzhou com a espaçonave russa Soyuz não é mera coincidência. Isso porque a China aproveitou a crise econômica e a abertura da Rússia no período pós-União Soviética em 1991. E estreitou os laços com o país, inicialmente com o envio de engenheiros chineses para a Rússia no início dos anos 90, até o acordo que formalizou a transferência de tecnologia da espaçonave russa Soyuz
para os chineses em 1995. A espaçonave chinesa possui um módulo orbital que seria equivalente ao módulo de habitação, ou também o módulo orbital da espaçonave russa, um módulo de reentrada que seria equivalente ao módulo de descida russo e um módulo de serviço que seria equivalente ao Aggregate Compartment da Soyuz. A espaçonave chinesa é um pouco maior que a espaçonave russa e teve algumas versões com mais variações com relação à Soyuz, como por exemplo a utilização de painéis solares no módulo orbital. As espaçonaves Shenzhou têm um comprimento que pode variar de 8,4 a 9,25 metros e 2,8 metros de diâmetro. Como eu mencionei, um pouco maior que a Soyuz, que tem aproximadamente 7,5 metros de comprimento e 2,7 metros de diâmetro, com um peso de cerca de 7.840 kg. Assim como a Soyuz, a Shenzhou pode levar até 3 astronautas a bordo. A espaçonave chinesa é levada para o espaço a bordo de um foguete Long March 2F e, evidentemente, a estrutura superior do foguete onde vai a espaçonave é bem semelhante à do foguete Soyuz, que leva também as espaçonaves Soyuz. Agora na oitava posição a espaçonave utilizada no programa Gemini. Esse foi o segundo programa espacial tripulado da NASA em que 12 astronautas foram levados para o espaço em 10 lançamentos. A origem do nome Gemini vem da palavra em latim para gêmeos, exatamente pelo fato de que a espaçonave Gemini tinha a capacidade de levar até 2 astronautas a bordo. E o programa Gemini foi fundamental para a NASA ganhar o conhecimento necessário para a continuidade do programa Apollo. Os lançamentos tripulados foram feitos em 1965 e 1966. As espaçonaves Gemini decolaram no topo de foguetes Titan II nas missões Gemini 3 até a missão Gemini 12. Uma curiosidade sobre a espaçonave Gemini é que foi levantada a possibilidade de utilizar um tipo de asa delta para fazer o pouso da espaçonave em solo, com o chamado paraglider. Mas rapidamente essa alternativa foi desconsiderada e foram utilizados paraquedas com pouso na água. A espaçonave Gemini tinha pouco menos de 6 metros de comprimento, pesava de 3,2 a 3,8 mil quilos e era formada por duas partes básicas, o adaptador e o módulo de reentrada. O adaptador, por sua vez, era formado por duas partes, uma que ligava a espaçonave ao foguete na fase de lançamento e a outra utilizada na propulsão da espaçonave na manobra de reentrada na atmosfera. Todo adaptador era descartado antes da reentrada. O módulo de reentrada possuía a cabine onde ficavam os astronautas e diversos sistemas, como o de controle de altitude, sistema de recuperação com os paraquedas e, claro, o escudo de calor. Com essa espaçonave, os americanos fizeram o primeiro EVA, ou seja, uma atividade extraveicular feita por um astronauta americano, bem como o primeiro acoplamento em um outro veículo espacial, o chamado Agena Target Vehicle, na missão Gemini 8. Todas essas conquistas, como eu já comentei, pavimentaram o caminho para o sucesso do programa Apollo, principalmente para testar e validar sistemas de rendezvous e acoplamento de espaçonaves. Na sétima posição, a espaçonave Mercury, que levava o nome do Projeto Mercury, o primeiro programa espacial tripulado da NASA. O Projeto Mercury teve início em 1958 e foi até 1963. Esse projeto nasceu a primeira turma de astronautas da NASA, formada por 7 militares. E a bordo de uma espaçonave Mercury, Alan Shepard se tornou o primeiro americano a chegar no espaço em 1961. O número 7 foi algo bem marcante nesse programa, primeiramente pelo fato de terem sido escolhidos 7 astronautas para a execução do programa. O que fez com que os astronautas fossem comumente chamados de Mercury 7 ou os 7 Mercury. E em cada missão, o astronauta dava um nome para a espaçonave e sempre terminava com 7. A espaçonave do Alan Shepard foi a Freedom 7, depois veio a Liberty Bell 7, por aí vai. E por coincidência, a espaçonave Mercury ficou em 7º lugar nesse top 10. Enfim.
A espaçonave era lançada em foguetes que na verdade eram modificações dos mísseis Redstone e o Atlas D. Ela tinha aproximadamente 2 metros de comprimento e 1,9 metros de diâmetro. E se você considerar a torre do sistema de escape, chegava a 5,8 metros de comprimento. Chegou a pesar 1.400 kg carregada. Ela era formada pelo sistema de retrojatos para as manobras de reentrada na atmosfera, escudo de calor, compartimento tripulado, compartimento de recuperação e da seção de antena. Na fase inicial do lançamento, ela era equipada com o Launch Escape System, ou sistema de escape de lançamento, que é o sistema para separar os astronautas do foguete em situações de emergência. Foram feitos um total de 6 lançamentos tripulados com a espaçonave Mercury. Deixando agora os americanos de lado, chegamos em nossa sexta posição com a espaçonave Vast-Rode. A espaçonave Vast-Rode começou a ser desenvolvida logo no início de 1964, mesmo ano em que faria o seu primeiro voo tripulado. E todo esse desespero se deu por pressão do premier soviético Nikita Khrushchev, que ficou sabendo dos planos americanos de fazer a primeira missão tripulada com mais de um astronauta e a primeira caminhada espacial com o projeto Gemini. E evidentemente que a União Soviética não queria perder a liderança na corrida espacial depois do grande feito de Yuri Gagarin se tornar o primeiro homem a chegar no espaço. Para isso, a equipe de engenheiros soviéticos, chefiada por Sergei Korolev, tiveram que correr contra o tempo para desenvolver a Vast-Rode. Então eles fizeram adaptações na espaçonave Vostok, utilizada por Gagarin para ir ao espaço, que tinha a capacidade de levar apenas um cosmonauta a bordo. A ideia era fazer um mínimo de modificações na Vostok para agilizar o processo, então os engenheiros soviéticos tiveram que dar um jeito de colocar 3 cosmonautas em uma espaçonave feita para apenas um. Para isso, algumas modificações relativamente críticas tiveram que ser adotadas. Uma delas foi a de que os cosmonautas fizessem o voo sem traje espacial e assim conseguir colocar 3 cosmonautas a bordo e não utilizar assentos de ejeção. A ideia era não aumentar o peso da Vostok, mas as modificações causaram um aumento de quase 1.000 kg no peso da espaçonave, além do peso de 2 astronautas a mais a bordo, fazendo com que fosse utilizado um estágio superior mais potente para o foguete que seria utilizado nos lançamentos. Mais precisamente, foi utilizado o booster 8K78 do foguete Molniya. Assim, no dia 12 de outubro de 1964, a espaçonave Vast-Rode levou a primeira tripulação a chegar no espaço e entrar em órbita, formada pelos cosmonautas Vladimir Komarov, Konstantin Feoktistov e Boris Yegorov, na missão Vast-Rode 1. Galera, me desculpa aí pelo meu russo que não existe, né? Mas eu falei com um amigo meu para ele me mandar uns áudios, ele fala russo, para me mandar uns áudios, é o Felipe, lá do grupo do Homem do Espaço. Ele me mandou uns áudios aí para eu tentar falar mais ou menos próximo do que seria, né? Mas é isso aí. Vamos voltar lá para o top 10. E não bastasse a sequência esmagadora de conquistas espaciais soviéticas frente às tentativas dos americanos em tomar a liderança da corrida espacial, os soviéticos fizeram outra grande conquista utilizando uma espaçonave Vast-Rode, quando Alexei Leonov se tornou a primeira pessoa a fazer uma caminhada espacial na missão Vast-Rode 2 em março de 1965. A espaçonave Vast-Rode tinha 5 metros de comprimento e cerca de 2,4 metros de diâmetro. E assim como a espaçonave Vostok, a Vast-Rode tinha 2 módulos básicos. O módulo de reentrada, onde ficavam os cosmonautas, e o módulo de equipamentos, com diversos sistemas, incluindo o propelente e os retrofoguetes para a manobra de reentrada. E diferente da Vostok, a Vast-Rode possuía um sistema de retrofoguetes reserva no topo do módulo de descida. Muito bem, galera, chegamos no final da primeira parte do nosso top 10, a gente vai parar aqui na 6ª posição, e aí a gente vai seguir a partir da segunda parte, da 5ª posição até a primeira. Então eu vou deixar o link aqui para você clicar, e a gente se encontra na última parte desse super top 10. Muito obrigado por assistir, e te espero lá!